episódio O Crocodilo que Mordeu o Tronco começa com um breve flashback da história da caçadora e como ela conseguiu seus poderes. Inclusive, esse episódio em si é muito rico no que se diz em respeito à lore da caçadora e eu vou tentar falar ao máximo sobre isso. E nesse flashback nós vamos acompanhar como ela foi guiada pelo espírito guerreiro dos sonhos em uma sequência muito extensa e cansativa de treinos que exigiam muito dela desde que ela era uma criança para se conectar com a floresta e finalmente se tornar uma maga. O que nos deixa pensando qual a motivação dela de se esforçar tanto para conseguir esse poder. Afinal de contas, ela não só se submete a esses testes pesados, como também está disposta a sacrificar sua própria mão sem pensar duas vezes para que isso seja feito. E mesmo estando parcialmente explícito nesse episódio, eu acredito que essa busca de poder dela vem do fato dela ser sozinha e ter tido que se virar desde muito pequena, já que em nenhum momento nós vemos alguém da família dela ou amigos acompanhando ela nessa jornada, o que nos passa a impressão de que ou ela fugiu de casa ou ela é órfã. Afinal de contas, a bruxa maga fala pro espírito guerreiro do sonho que eles não precisam de mais gente perdida, ou seja, ela não tem ninguém além dela mesma. Inclusive, ser sozinha parece ser algo que ela precisou lidar a vida toda e é a única coisa com que ela está acostumada, já que quando ela é convidada para ficar no clã dos magos caçadores, ela imediatamente recusa e diz: eu sou sozinha. Isso faz super sentido com tudo que a gente viu da história dela e mais pra frente desse vídeo eu vou me aprofundar como isso também reflete na relação dela com o Finn. Passado esse flashback, finalmente nós começamos o episódio e aqui a gente acompanha a Fiona e seus amigos invadindo a ex-recente inaugurada confeitaria do Gary pra tentar pegar algumas coisas dele de volta, mas acabam sendo barrados pelo Carosaifo. O que pra mim vai dar início ao que eu acredito ser o grande conflito da temporada pra Fiona, que é o lance dela estar se esforçando bem mais pra resolver as coisas pros seus amigos do que pra si própria. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso enquanto o episódio prosseguir. A história então volta pra maga caçadora e ela está numa missão de conseguir pegar o antídoto do coração da floresta pra salvar o Finn, e aqui as coisas começam a ficar interessantes. Primeiro porque se você também acompanha meus shorts, você sabe que a minha teoria sobre o urso que nós vimos lá na primeira temporada estava certa e ele realmente não estava tentando atacar o Finn e o Simon, e sim protegendo essa árvore que fica no centro da floresta. Isso porque essa árvore é justamente o que dá poderes aos magos verdes. Inclusive, um dos magos chama essa criatura de A Fonte, o que pode significar a fonte da magia. Só que além disso, aquele urso é ninguém mais, ninguém menos que a maga bruxa, a mesma maga que aceitou a caçadora lá no começo do episódio como uma das integrantes da sua tribo. E logo depois de uma batalha épica entre as duas, com direito a trocadilho com o nome do episódio, do crocodilo mordendo o tronco, a caçadora consegue pegar um pouco da seiva do arbusto e aqui começa a tudo desandar e tem muitas coisas que eu gostaria de falar sobre. A primeira delas é que no começo do episódio, a maga bruxa fez questão de enfatizar que eles são os magos verdes, e eu acredito que isso seja uma dica muito importante de que eles não são os únicos tipos de magos que existam e que aquele espírito acorrentado na floresta talvez seja um monstro primordial de Hora de Aventura e o responsável pelo poder dos magos daquele tipo. Afinal, lembra que eu falei que ele é chamado de A Fonte? E é por isso que quando ele começa a implodir, todos os magos perdem os seus poderes, o que faz sentido do porquê ele estava sendo tão protegido o tempo todo. E eu acredito nisso porque se a gente voltar lá pro quarto episódio de Terras Distantes, a gente descobre que a cidade dos magos foi construída em cima do corpo do Kukuntep, como forma de proteger todos os seus poderes das mãos erradas. E como a gente sabe do episódio do Lich em Hora de Aventura, chamado de Estrelas Douradas, esse cara era um monstro primordial e pelo que tudo indica responsável por dar os poderes aos magos que vivem por lá através do seu coração que é cheio de poder. Ou seja, a galera daquela cidade canaliza essa fonte de magia tão poderosa para conseguir ter os seus próprios poderes. O que parece ser um paralelo direto com a criatura que a gente vê ligada ao coração da floresta e que provavelmente também é um monstro primordial, e por isso que os poderes dos magos verdes são conectados a ele. Ou seja, tudo indica que diferentes tribos de magos têm poderes e características diferentes porque eles retiram sua magia desses monstros primordiais que existem desde a formação do universo. Só que além disso, outra coisa muito interessante desse bichão é que ele me parece demais uma referência ao espírito da floresta da princesa Mononoke. Na real, o arco todo da caçadora me lembra Mononoke. Mas falando dessa besta especificamente, eu tenho quase certeza que assim como lá em Mononoke, ela foi inspirada em um ser mitológico chamado Qilin, presente em diversas culturas asiáticas, como por exemplo o folclore chinês, japonês, vietnamita e coreano. E geralmente esses seres divinos são retratados com um forte senso de justiça e que possuem habilidades sobrenaturais de detectar a culpa ou a inocência de alguém e geralmente são símbolos de bom presságio, sabedoria e crescimento espiritual. Se tudo isso vai acontecer com a caçadora, a gente ainda não sabe, mas
mas é bem claro que ela está ligada fortemente à sua projeção astral dentro dessa criatura, mas eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco, já que o episódio volta sua atenção para Fiona e sua turma. E nessa parte a gente está acompanhando eles na versão do bar que o Simon tanto gosta de frequentar, que inclusive a Fiona até recebe o mesmo drink que ele costumava beber, o que é um detalhe muito bacana. E mesmo esse episódio não tendo muita lore da Fiona em si, eu acredito que eles estão desenvolvendo um ponto-chave que deve se perpetuar pro final da série, que é como a Fiona tenta ajudar os seus amigos e com isso acaba deixando suas próprias vontades de lado. E eu digo isso porque pra mim tá muito claro desde o episódio passado que a Fiona vai tentar fazer de tudo pra ajudar aquelas pessoas com quem ela se importa, e eu acredito que isso vai acabar gerando conflitos com seus interesses próprios e isso não vai acabar bem. Até porque a Fiona é a pessoa que salvou a cidade, e no primeiro episódio a gente viu como muitas pessoas agradecem ela por isso, mas parece que ela não se sente tão heróica assim. E acho que porque toda aquela saga da primeira temporada acabou, ela de alguma forma está tentando buscar uma nova motivação para se sentir útil e importante, afinal mesmo todo mundo sendo muito agradecido a ela, parece que ela ainda se sente culpada por tudo que aconteceu, e isso é refletido até mesmo no sonho que ela teve lá no último episódio. Então talvez esse sentimento dela vem de um lugar onde ela acha que estragou tudo e agora ela vai fazer qualquer coisa que ela possa para ajudar os seus amigos, mesmo que isso signifique passar por cima das coisas que ela quer ou até mesmo passar por cima dos seus amigos sem ao menos ela perceber. O que pode resultar nela usando qualquer coisa que esteja ou não ao seu alcance para isso, como por exemplo usar de força bruta junto ao tanque de guerra para tentar recuperar a doceria do Gary, o que ela vai acabar desistindo e percebendo que talvez só comprar a propriedade seja muito mais fácil. Inclusive, se você tá se perguntando onde está o Finn, não se preocupe, enquanto tudo isso tá acontecendo, o Finn ele está indo dessa para melhor e mesmo tentando de tudo, o Simon não consegue salvar ele e precisa recorrer a Jujuba para ajudar o coitado. A gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer aqui, já que a caçadora que estava atrás de Makura se encontra completamente perdida dentro do coração da floresta, mas o que resta ao povo é manter o Finn estável o máximo possível e procurar por alguma outra solução. Inclusive, falando da caçadora, o episódio volta para ver o que aconteceu com ela e nós vamos descobrir que aquele espírito da floresta não só cortou ela em pedacinhos, como também transformou cada uma das suas partes do seu corpo em sementes que foram espalhadas em vários multiversos diferentes. Que pelo que eu consegui identificar foi o multiverso do fim do Farm World que vimos na temporada passada, aquele multiverso pós-apocalíptico da Marceline Malvada e da Jujuba General do Exército, um mundo onde ela foi parar no meio do mar, onde eu não me lembro de ter visto ainda na série, um planeta que eu não consegui reconhecer, mas se você sabe onde é, deixa aí nos comentários. Ela também foi parar na dimensão do nosso querido Finn bebê e, é claro, foi parar na dimensão da Fiona. E aqui, pelo que tudo indica, ela precisa germinar em um desses mundos e é óbvio que ela vai escolher o da Fiona, o que explica bastante como é que elas acabam se encontrando nessa temporada. E uma coisa muito interessante dessa cena, e que inclusive aconteceu no começo do episódio, é que no momento que a voz diz pra ela, deseja sair daqui, basta escolher uma direção pra crescer, a caçadora fica na mesma posição da carta do enforcado, o que, se eu não me engano, é uma das piores cartas que alguém pode tirar no tarô e provavelmente é foreshadowing do que nós podemos esperar dessa temporada pra ela. E eu falo isso porque a Hora de Aventura adora simbolismos com tarô, tanto que todos os vampiros que nós vemos na minissérie Estacas da Marceline têm nomes de cartas, e é por isso que na temporada passada, no episódio que ela é criada pelo Rei Vampiro, ela acaba recebendo um nome de uma carta de tarô, no caso a Estrela. Mas falando do enforcado em si, logo no começo do episódio, a gente também vê a Maga Caçadora nessa posição, e eu acredito que essa seja a carta do arcano da caçadora e represente ela em diferentes momentos da sua vida. E todas essas dificuldades que ela passava enquanto criança também acontecem com ela agora. Afinal, essa é uma carta que representa a necessidade do sacrifício para conseguir seguir em frente, seja por conta de arrependimentos de erros do passado ou como forma de dar um passo para trás e recalcular o seu caminho que virá, além de ser um curso de ação natural enquanto caminha sozinho. E eu não sei se vocês se lembram, mas bem no começo do vídeo eu tava falando justamente como a caçadora sacrificou muito da sua vida enquanto criança e até mesmo arrancou a sua mão fora para conseguir ser uma maga, isso em tudo enquanto estava sozinha. Só que além disso, essa carta também fala que certas coisas também precisam ser adiadas para que você tenha mais tempo de refletir sobre a melhor decisão para tomar, mesmo que exista um senso de urgência, ou que o seu quase namorado esteja morrendo envenenado. E aqui eu acho que explica um pouco porque nós vemos ela na mesma posição tanto quando ela era criança quanto agora. Quando a gente pensa que ela continua na mesma posição desde criança, fica mais clara ainda essa dificuldade que ela tem de assumir as coisas na sua vida em busca de mudanças. E na minha interpretação, talvez a caçadora sabe que ela
precisa fazer sacrifícios para que sua vida siga em frente, só que ela tá ignorando essas decisões que ela precisa tomar para que as coisas não mudem. E eu digo mais, se a gente fosse lembrar da temporada passada de Fiona e Cake, o fim do Farm World fala que sua esposa morreu e como a gente teoriza por conta dos filhos de cabelo ruivo e olhos verdes, a sua esposa era caçadora. E é muito provável que a caçadora ficar com o Finn talvez seja um evento canônico e motivo da sua desgraça, da mesma forma que em todos os universos o Finn perde o braço, mas nesse caso em todos os universos que eles tentam ficar juntos, algo terrível acontece. E é por isso que ela tem esse problema de comprometimento em assumir o Finn, porque talvez ela saiba que não existe um destino onde eles consigam ficar juntos sem ser uma tragédia. Afinal, se a gente prestar atenção, tudo que tá rolando de ruim agora é porque ela está tentando ajudar o Finn e até mesmo o que aconteceu com ele foi por conta da proximidade dos dois que resultou ela mostrando pra ele que aquele lugar existia. E eu acredito que bem possivelmente a série vai desenvolver esse caminho pra ela, mas só nos resta ver o que vem por aí nos próximos episódios. Se você gostou da minha análise da segunda temporada de Fiona e Cake, não esquece de deixar o like aí embaixo e de se inscrever no canal porque isso me ajuda bastante. Inclusive, eu adoraria saber sua opinião sobre esse segundo episódio e o que você tá esperando pra próxima temporada. Ah, e antes que eu me esqueça, eu quero agradecer demais você que assistiu até aqui, mas por enquanto é isso e até a próxima.